Hoje é o nosso primeiro programa aqui no canal chamado Café Biológico. É um novo quadro ao qual eu vou trazer sempre algum convidado para falar acerca de alguma temática que envolve educação, meio ambiente, tecnologia, saúde ou qualquer outro tema. E hoje no nosso primeiro programa Café Biológico, a gente vai bater um bate-papo legal com o Thiago Tel, que é mestre em ecologia, que vai falar um pouco pra gente sobre os perigos do plástico. É isso mesmo, a entrevista tá muito massa, rica em informações. Então, vem comigo aí agora. Pois bem, galera, é isso mesmo que vocês ouviram. Thiagão, cara, é um prazer, cara, imenso tu estar aqui meu Patrick, participando do nosso primeiro programa Café Biológico. Thiagão, mestre em ecologia, é isso? Pois é, cara, sou formado pela Universidade Federal de Pernambuco e fiz mestrado na Universidade Federal Rural e eu trabalho com essa parte de conservação de aves. Qual foi a tua pesquisa, Thiago, de mestrado? Cara, como a nossa região aqui é uma região extremamente rica, nós temos aqui a Chapada do Araripe e tem uma diversidade muito alta de animais e principalmente de aves, né? Então, minha pesquisa foi com conservação desses animais aqui na região do Cariri, especificamente trabalhando com alimentação, com densidade de população, tentando investigar um pouco mais sobre esses animais fascinantes aqui na região. E para quem não sabe, nós somos da região do Cariri, que é uma região que fica no sul do estado do Ceará, mas a cidade se chama Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte, que fica no sul do estado do Ceará. Pessoal, olha só, eu pedi para o Thiago falar sobre o que ele quisesse, porque aqui quem manda hoje aqui é ele. E por alguma razão o Thiago escolheu a temática plástico. Thiago, por que falar de plástico? Eu vou estar dando aqui uma de leigo, né? Porque também sou biólogo. Mas por que falar de plástico? Cara, porque o plástico é um dos principais produtos hoje utilizado na indústria, de maneira geral. E é um produto que está presente na vida de todo mundo, no nosso cotidiano. E ao mesmo tempo, por ser um produto tão popular que a indústria faz tanto uso, é um produto que está ameaçando a biodiversidade mundial e o equilíbrio dos ecossistemas hoje. Então é uma temática que eu acho extremamente pertinente, porque interfere diretamente na nossa vida cotidiana. Eu percebi que o Thiago trouxe uns papelzinhos aí, uns dados, e eu adoro, olha pessoal, eu adoro saber de dados. Porque são esses dados que muitas vezes a gente acaba gravando em nossa cabeça e usando na nossa vida prática. Mas antes, Thiago, de você apresentar pra gente esses dados aí, qual é a importância de um estudante que está vendo esse vídeo aí? Muitas vezes a maioria aqui do canal é estudante universitário, que cursa algum curso voltado para a área da saúde. E também tem uma grande parcela de pessoas que também são estudantes de ensino médio para vestibular. Antes de você aí tomar a vez aí falando sobre essa pauta de hoje, qual seria a importância desse debate, do que você vai estar dizendo no âmbito tanto escolar, ensino médio, como também no âmbito das universidades? Patrick, é um debate que ele vai muito mais além do que qualquer esfera educacional, porque é um debate que interfere diretamente na nossa vida. Então, para todo profissional, seja ele estudante ainda, seja ele já um estudante universitário ou até profissional formado, essa questão de poluição ambiental e o que esses poluentes, como é o caso do plástico, tem a ver, é um debate extremamente essencial, na verdade, porque nos faz entender qual é o nosso papel como cidadão. Então, diante da nossa sociedade, hoje a gente está enfrentando diversos problemas sociais, e principalmente econômico e político. Esse tema nos faz refletir e tentar descobrir um pouco qual é o nosso papel de cidadão. O que a gente pode fazer no dia a dia para contribuir de maneira social, em vez de apenas ficar cobrando das nossas autoridades, dos políticos, enfim, daquelas pessoas que estão no poder. Então, fazermos a nossa parte. Eu acho que esse debate é assim. Antes de estudantes,
são cidadãos, não é isso? Isso. Antes de imaginarmos como cada um dentro da sua profissão, cada um como estudante, nosso papel em sociedade, né, Patrick? Então rasga aí pra gente esses dados que você trouxe aí acerca do plástico, o perigo do plástico. Eu nem sabia que plástico era perigoso. Não, brincando, eu sabia, mas por que o plástico é perigoso? Conta aí pra gente. Patrick, o plástico é um complexo de substâncias. E dentro dessas substâncias, muitos desses compostos eles são nocivos à saúde do meio ambiente, inclusive à nossa saúde, porque a gente faz parte do meio ambiente. Então, o plástico tem até uma frase que diz: o plástico é bom porque dura, e é terrível também porque dura. Mas por quê? Justamente pela dificuldade de decomposição desse material na natureza. Então, a gente sabe que a matéria biológica, a matéria orgânica, como a gente conhece, ela sofre a ação de fungos e de bactérias, que são organismos unicelulares que promovem a transformação do que é orgânico em inorgânico. Mas o plástico não acontece isso, então ele passa a ser um elemento altamente invasivo e destrutivo nas cadeias alimentares e nos ecossistemas. Então, só para a gente ter uma ideia, hoje nos Estados Unidos são mais de 900 bilhões de litros de petróleo utilizados para fabricar garrafas PET, garrafas de água, que 90% dessas garrafas de água são utilizadas apenas uma vez pela população. Então, veja só, Patrick, a quantidade de combustível fóssil que você gasta para produzir um material que é utilizado apenas uma vez. E a gente às vezes acaba centralizando o uso de combustíveis fósseis apenas para veículos e esquece também que diversos produtos como plástico e dentre outros também são feitos a partir da refinaria do petróleo, né, que nem você está falando. Isso, a gente esquece justamente esse detalhe, né, porque esses produtos eles são a base de petróleo. O plástico em si, ele é um derivado de vários compostos e dentro desses compostos está o petróleo. Então assim, Patrick, a gente pensa, porque assim, as cidades hoje, principalmente no Brasil, as cidades brasileiras ainda não têm uma estrutura de reciclagem, que era o que deveria acontecer, o processo de reciclagem para a gente transformar esse material e conseguir aproveitar esse material. Então, não só o Brasil, mas muitos países não têm esse sistema de reciclagem. E o que é que acontece? O plástico vai para onde? Oceano, Patrick. Então, esse é o principal problema do plástico hoje, é a contaminação que acontece nos ecossistemas terrestres e principalmente nos ecossistemas marinhos. Interessante, pessoal, que aqui na nossa região, ela não é um triângulo mineiro, mas é o triângulo Crajubá, que são 3 cidades que fazem parte de uma região metropolitana. E cada uma dessas 3 cidades que estão intimamente ligadas, cada uma tem o seu lixão a céu aberto. E são lixões que, quando você passa, a presença de plástico é incontestável. Plástico que fica, inclusive, nas vias do asfalto mesmo, a gente vê lá um monte de plástico, Tiago. Isso é muito grave, Patrick, por conta dessa questão da falta da reciclagem. E esse plástico, na maioria das vezes, o destino dele não é apenas os lixões, Patrick, fazer contaminação. O destino dele é o oceano. Então, esse material não sendo reciclado, não sendo reaproveitado, ele vai parar no oceano. E você também sabe que hoje o oceano é a principal fonte de produção de oxigênio dos ecossistemas. Das algas, né? E isso é o fitoplâncton, são esses micro-organismos fotossintetizantes que realizam a produção do oxigênio. E a gente tem toda uma cadeia alimentar em torno disso que depende. Então, os grandes animais, os peixes, os moluscos, os mamíferos, eles dependem dessa cadeia. Recentemente, Tiago, eu vou dizer ontem, mas eu não sei quando foi o dia que você viu esse vídeo, mas ontem, que foi o dia... Ontem foi dia 20 de junho, ontem foi dia 20 de abril, eu vi uma postagem, Tiago, no nosso Instagram, de uma baleia, cara, que dentro dela tinha quase 30 quilos de plástico. Isso é extremamente preocupante, Patrick, porque o plástico ele entra na cadeia alimentar. Então, o plástico, quando ele é descartado no oceano, ele não é degradado. Então, o que é que acontece com ele? Ele fica boiando e, com a ação da salinidade da água marinha e do sol, esse plástico ele vai fragmentando. Então, ele vai se tornando o que os pesquisadores chamam de microplástico. E esse microplástico ele vai sendo introduzido na cadeia alimentar com os pequenos animais.
Então você chega a um pequeno peixe que acaba ingerindo esse plástico e ele vai servir de alimento para outro peixe. Então esses animais vão acabando ingerindo essa quantidade absurda de plástico. Então a gente pode dizer que acontece uma bioacumulação do plástico? Total, Patrick. Então, até é uma questão de vestibular, né? Quanto maior é o nível trófico, maior é a quantidade de bioacumulação que acontece, né? Com certeza. Isso é um problema extremamente grave, né? Porque, só para você ter uma ideia, os dados da Plastic Ocean, que é uma fundação internacional que tenta tratar e fazer pesquisas relacionadas à quantidade de plástico nos ecossistemas, tenta alertar o mundo sobre esse grande problema. Eles trazem esses dados para a gente, não só essa fundação, mas diversas revistas científicas conceituadas mundialmente, a Conservation Biologic, a Ecologic Letters. Então, são vários veículos de comunicação científica que nos fazem as alertas. Então, é o seguinte, eles falam que existem já ilhas de plástico, Patrick. Ilhas do tamanho da Califórnia, boiando no oceano. Minha nossa, velho. O plástico que é descartado de maneira indevida, ele vai sofrendo a ação das correntes marinhas e acabam se acumulando e formam ilhas, cara. Então isso traz um problema gravíssimo para os ecossistemas marinhos e para as pessoas. Recentemente saiu um estudo em uma revista científica que fala, os caras analisaram a água das residências em várias cidades do mundo. América do Sul, América do Norte, Europa, Ásia. E eles já começaram a comprovar a presença de plástico na forma de microplástico na água que se utiliza em casa. Minha nossa senhora, gente, que informações preciosas. Tiago, nós aqui que moramos numa região que não tem praia, não é uma região do litoral, então pode acontecer a gente estar consumindo água que tem microplásticos contidos nessa água. E sabe qual é o grande problema também, Patrick? É que o plástico ele é uma esponja para absorver compostos químicos. Então o plástico ele acaba se ligando a algumas moléculas químicas e essas moléculas, na maioria das vezes, são moléculas prejudiciais à nossa saúde. Então o plástico, Patrick, ele libera uma substância que alguns devem conhecer, ou já devem ter escutado falar, que chama BPA, bisfenol A. Isso é uma substância altamente cancerígena. Então, toda vida que você pega o plástico e esse plástico sofre um pequeno aquecimento, ou ele é exposto à luz do sol, automaticamente o bisfenol ele vai sendo liberado. Então, as águas estão sendo contaminadas com bisfenol. As crianças, Patrick, hoje nos Estados Unidos, existe um estudo lá, que crianças acima de 6 anos, mais de 90% dessas crianças já têm níveis de bisfenol no seu sangue. Cara, tu é doido. É extremamente preocupante, cara, isso, porque é uma substância tóxica que já existem estudos que falam da ligação dessa substância com o aparecimento de câncer. Interessante, Tiago, que esses estudos eles são feitos aqui também no Brasil. Sim, cara, nós temos boas universidades brasileiras e existem bons grupos de estudos localizados nas principais universidades nacionais, né? A gente tem a USP, a gente tem o FRJ, a gente tem o FMG. São universidades que todas têm uma produção científica alta em relação também a esses estudos de contaminantes. Tiago, eu não sabia desse dado, cara, que o bifosfato, bisfenol é encontrado nas pessoas, velho. Cara, que dado é surpreendente. Por mais que eu leia muita coisa, eu nunca também tinha ouvido falar sobre isso. Eu vi que tu trouxe alguns dados aí. Tem mais algum dado assim alarmante? Tem mais algumas coisas assim preocupantes, cara. Quando a gente parte para a vida marinha, para os animais marinhos, então, hoje, por exemplo, essa associação, a Plastic Ocean, ele tem biólogos, geólogos e tantos outros profissionais contidos no programa, e eles fazem estudos com aves marinhas e muitas dessas aves acabam morrendo pela quantidade de plástico que tem no seu estômago, porque o plástico vai partindo, vai ficando microplástico, e os animais não sabem definir o que é comida de verdade e o que é plástico. Então eles vão se alimentando. E como o plástico é altamente tóxico, eles morrem. Em uma dessas pesquisas, eles abriram um animal, abriram o estômago e tinha cerca de 937 pequenos pedaços de plástico. Eles pesaram, e isso deu mais ou menos 15% do peso da ave. Fazendo uma comparação com o humano, sabe o que significa, Patrick, isso? Seria como se uma pessoa tivesse comido 7 quilos de plástico. Minha nossa, velho.
Cara, e o plástico ele existe, Tiago? Existe, Patrick, existe. E isso não é só com as aves, isso afeta toda a cadeia alimentar. Por exemplo, nós temos algumas ilhas na Itália, de acordo com a associação, que tartarugas marinhas estão morrendo porque não conseguem submergir. O estômago cheio de plástico, a densidade do animal diminui e ele flutua. Nossa, até isso, velho, acontece. A problemática é muito mais grave do que a gente acha. E onde está o nosso papel? É no dia a dia. Dia a dia, né, velho? No dia a dia. De se evitar consumir tanto plástico. Então, vocês que utilizam garrafinhas de plástico para tomar água, as mães que utilizam mamadeiras de plástico para colocar o leite da criança. Hoje a gente já tem algumas alternativas. Então, por exemplo, você fazer a utilização de garrafinhas de alumínio, garrafinhas de vidro, já são alternativas, porque são garrafas que você vai ficar reutilizando sempre e não vai ter o risco do bisfenol como contaminante. É interessante que quando a gente vai mesmo em um Walmart, vai em algum supermercado, a própria sacola é tão fraca de um jeito que o atendente coloca uma bolacha que você está comprando em 2 sacolas, 3 sacolas, e você vem para casa com várias sacolas, que você acaba utilizando a sacola para ser lixeiros de outras sacolas. Tiago, mas qual seria a alternativa? Na condição de biólogo e também na sua opinião, já indo aqui para as nossas considerações finais, com relação a que você citou alternativas aí com relação ao uso de outros tipos de mamadeira, mas na questão do plástico, Tiago, qual seria uma alternativa para se evitar isso? Seria o quê? Papelão? O que era que poderia usar? Eu diria, Patrick, que a primeira alternativa ela chama-se conscientização e informação. Então, a partir do momento que as pessoas se informam, elas têm a oportunidade de se conscientizarem o tamanho do dano que o plástico pode trazer para os ecossistemas, e nós somos partes desses ecossistemas, somos parte. Então a primeira alternativa seria essa. Mas a segunda alternativa chama-se reciclagem. Eu acho que em boa parte das cidades brasileiras a gente tem associações que coletam lixo, que levam para locais onde esse lixo vai ser reciclado. Então a simples alternativa de você separar o seu lixo, primeiro, diminuir o máximo o consumo de plástico. Se você vai comprar uma embalagem no supermercado de um produto, prefere uma embalagem maior que tenha aquele alimento do que várias embalagens pequenas que aumentem a quantidade de plástico. E se a gente hoje, infelizmente, não tem como reduzir ainda 100% o consumo do plástico, mas é reciclar, é separar o seu lixo reciclado do lixo orgânico, e aí procurar uma dessas associações de catadores, ou se sua cidade tem a coleta seletiva do lixo. Só que pode ser um ponto-chave, que a gente usa muito esse pretexto. Não, eu não vou separar o lixo porque o caminhão vem e junta tudo. Quando muitas vezes você mesmo pode separar e levar isso para uma associação. E eu vou além, tem associações que vão até buscar em sua casa se você ligar. Então assim, eu creio que Tiago, você falou da pouco de um anjo. O que falta é a questão de conscientização e de informação. A população é muito desinformada e acaba jogando essa responsabilidade para o público. Tudo que é público tem que se virar para poder resolver o nosso problema. Quando é a gente mesmo que tem que resolver, né, Tiago? Você falou agora tudo, Patrick. A atitude de modificação, ela tem que partir da gente. Se não partir da gente, enquanto ficarmos esperando o outro, as coisas não vão acontecer. Interessante que temáticas como essa podem ser abordadas em questões de vestibular e também em redações. E o aluno, por falta de informações, falta de conhecimento, principalmente, acaba escrevendo várias bobagens, propondo projetos que já existem e ele não conhece muitas vezes. Porque eu tenho certeza que na sua cidade deva existir alguma associação disso. Aqui na nossa cidade tem até, Tiago, talvez até você não conheça, mas tem uma empresa de reciclagem que ela compra o seu lixo, ou seja, tá ligado? Aqui na minha cidade é muito comum você colocar o lixo na ponta da rua e vir alguém e abrir lá e pegar todo o seu lixo para poder vender lá nessa associação. Porque o seu lixo é o luxo de muita gente. Só que a gente não pode também, Tiago, eu creio que alimentar essa indústria. Então, se sempre vai ter lixo, vai tal, a não ser que tenha um plano de reciclagem específico. Mas, Tiago, é uma pauta bem complexa, né?
Cara, porque é uma coisa que mexe, Patrick, nos nossos hábitos. Então, se a gente muitas vezes desenvolve maus hábitos na nossa convivência familiar, às vezes os nossos pais, por falta de informação, ou os nossos familiares mais próximos com os quais a gente convive, não tem a informação e a gente acaba consumindo muito plástico sem saber a noção do dano. Mas que existem alternativas, sim. Existem alternativas no âmbito familiar, você como pessoa, como cidadão. Existem alternativas para o governo, no incentivo da reciclagem, na destinação de verbas para a criação de indústrias de reciclagem e em campanhas conscientizadoras para a população realizar esse tipo de atividade. Então, assim, se a gente não olha isso hoje, Patrick, as previsões para o futuro é alarmante. Daqui a até 2050, estima-se que a população mundial seja de 10 bilhões de pessoas. Muita gente. E a produção de plástico tende a triplicar, Patrick, daqui até 2050. Então, o que é que vai ser da gente? O que é que vai ser dos oceanos, que é a nossa casa principal? Apesar de não sermos animais aquáticos, mas nós dependemos da produção primária dos oceanos. Então, o que é que vai ser desses ecossistemas? A ciência hoje não sabe quanto é que tem de plástico lá. Minha nossa, bicho. Assim, é meio que apocalíptico, né? Falar sobre isso. Tiagão, cara, e indo aqui para os nossos desfechos aqui dessa nossa super entrevista com você, que, cara, podia rolar aqui o dia todo dia, que acho que assunto não faltaria. Tem algum documentário, algum programa, alguma coisa que você queira deixar como sugestão para o pessoal assistir? Tem sim, Patrick. Primeiro, a internet é uma excelente ferramenta quando sabemos utilizá-la da maneira correta. Cara, o Oceano de Plástico é um documentário fantástico que traz um pouco dessa realidade e com imagens bem fortes mesmo assim, porque a gente vê o que é que está acontecendo na realidade, como é que os ecossistemas estão sendo afetados e como é que a gente pode ter alternativas no nosso dia a dia, né? Oceano de Plástico. Oceano de Plástico na Netflix, todo mundo pode conferir esse documentário. Eu recomendo, é muito bom. Tiagão, cara, bicho, mais uma vez tá aí massa, velho. Eu que agradeço, cara, o convite. Massa mesmo. E para o pessoal que tenha ficado com alguma dúvida, pode estar deixando aqui nos comentários essas dúvidas que eu passo para Tiago, caso você tenha alguma dúvida com relação a esses projetos, caso você queira desenvolver um projeto de reciclagem de plástico, queira dicas, pode também manter contato com a gente, pessoal. Olha, Tiago, eu creio que o intuito desse canal é esse, Tiago, é informar o galerão. Se você ficou aqui até o fim desse documentário não, mas desse programa, cara, isso é muito bom pra você, cara. Quantas vezes nós dois já sentamos pra ouvir isso de alguém, não é? Sim. A maturidade intelectual que nós temos hoje, pessoal, foi construída justamente assim, sentando, escutando o que as pessoas têm para dizer e lendo, principalmente. Ler é muito bom, mas também ouvir também é muito bom, Tiago. Com certeza, é muito bom. Então, Patrick, eu é que agradeço o convite mais uma vez. E só para a gente encerrar, eu queria lembrar que os oceanos é a nossa sala, é o nosso quintal, é onde a gente depende para a sobrevivência. Nossa! Deixe o seu like, comente, compartilhe e até o nosso próximo programa Café Biológico. Valeu, galera, e foi boa!